Segundo livro de Reis 19, versículo 14, está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Somente até aqui. Ezequias, diante da afronta, diante de uma situação difícil, ele vai à casa do Senhor, ele ora, ele vai ao altar, ele vai à presença de Deus, ele confia em Deus, ele acredita que Deus iria mudar aquela situação, e essa oração vai ser ouvida, essa oração será atendida, será respondida, e toda essa angústia, toda essa afronta que Ezequias está sofrendo, vai se tornar num testemunho. E eu pergunto, você crê que Deus é poderoso para também fazer isso na sua vida? Eu não sei quais são as afrontas que você está vivendo, quais são as situações que você tem vivido. Eu sei que o Deus que operou na vida de Ezequias quer operar na tua vida também. Você crê nisso? Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim o versículo 14. Amém? Vamos lá. Eu leio e vocês repetem. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Você crê que isso aconteceu? Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, antes de chegarmos aqui ao que o rei Ezequias está vivenciando, temos que fazer um rápido resumo da história, né? Ezequias, ele foi rei de Judá. E ele assume o trono ainda jovem, aos 25 anos de idade. Ele é filho de um rei chamado Acás. E o pai de Ezequias, o rei Acás, não foi um bom exemplo, né? O rei Acás não creu em Deus, não confiou no Deus de Israel. Pelo contrário, foi infiel, foi rebelde, foi desobediente. O rei Acás, ao invés de crer no Deus de Israel, vai crer nos deuses de Damasco. É o rei Acás que manda fechar as portas do templo. É o rei Acás que pega os tesouros do templo do Senhor, os utensílios de ouro, de prata, e leva para os deuses lá de Damasco. Ele vê em Damasco um altar às imagens de Damasco e ele pensa, isso é o que eu devo fazer. E ele faz isso no templo do Senhor. Ele faz isso em Jerusalém. Ele espalha imagens e altares por todos os lugares. E os inimigos prevalecem contra ele. E os inimigos vão ter êxito contra o rei Acás, contra Jerusalém. Quando o rei Acás morre,
E Ezequias assume o trono aos 25 anos de idade. Ele tem uma nação devastada em todos os sentidos. Ela está devastada fisicamente, casas destruídas, cidades não estão inteiras. Economicamente, o povo empobrecido, o povo, muitos foram levados ao cativeiro, está arruinado em todos os aspectos. Não tem exército, não tem moral, não tem nada. Embora Ezequias assuma com esse panorama, ele tem plena convicção de que Deus é poderoso para mudar toda aquela história. Ele toma como exemplo, como referência, não a seu pai, que foi um péssimo exemplo, mas ele toma como referência a Davi, que é, sem sombra de dúvidas, o maior rei da história de Israel. E Ezequias compreende um detalhe: se eu buscar a Deus de todo o coração, Deus vai se agradar. Se eu escolher ao Senhor, preguei no domingo, não sei se você estava aqui no domingo a mensagem foi sobre a escolha que Deus coloca diante de nós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Para escolher a bênção, para escolher a vida e permanecer, Deus não tem só uma bênção para nos dar, Deus tem para nós uma vida abençoada. Agora, para permanecermos nessa vida abençoada, nós temos que permanecer amando ao Senhor, e isso com ações. Nós temos que permanecer dando ouvidos à voz do Senhor, e isso com atitudes. Nós temos que nos achegar a Deus com ações. O rei Ezequias compreende isso. É por isso que as primeiras atitudes que ele toma no primeiro mês do primeiro ano do reinado, já vai ser a atitude de convocar o povo, convocar os sacerdotes na praça. Ele traz um panorama da situação, porque quem quer mudar, muda hoje. Não espera para amanhã. Você conhece gente que sempre diz, não, essa semana eu faço. Não, mês que vem eu faço. Por exemplo, não, esse ano eu abro meu negócio. Não, mas no mês que vem eu abro. Não, mas esse ano eu começo a faculdade. Não, mas é no mês que vem. E vai sempre empurrando, vai sempre adiando, vai sempre procrastinando. Ezequias não era assim, não. Ele falou, vou fazer e fez. Ele buscou a Deus. Ele convoca o povo, ele traz um panorama da situação. Nossos pais pecaram, por isso que está desse jeito. Não creram em Deus, não confiaram em Deus. Voltaram as costas ao Senhor. A situação não é só física, a decadência é também espiritual. Mas se nos voltarmos a Deus de todo o coração, Deus muda essa história. E aí ele convoca o povo, faz uma aliança com o Senhor de todo o coração, com verdade, com sinceridade, há arrependimento de pecados, a confissão de pecados, e ele coloca Deus em primeiro lugar com atitudes. Ele abre as portas do templo, ele fala aos sacerdotes, se santifiquem primeiro, depois limpem o templo, tirem as imagens de escultura, ele manda quebrar os altares, ele manda destruir todas as imagens e altares por toda Jerusalém, por todo o reino. Ele manda quebrar a serpente de metal que Moisés havia construído e que na época, Moisés viveu 700 anos antes de Ezequias, na época o povo murmurou e por conta da murmuração, eles estavam no deserto, Deus envia serpentes que mordiam o povo, picavam o povo e o veneno era quente, por isso elas são chamadas serpentes ardentes, o veneno ardia na veia. E aí o povo se arrepende, clama a Moisés, Moisés clama a Deus, e Deus manda Moisés fazer uma serpente de metal. E essa serpente de metal, quando as pessoas picadas com veneno na veia olhavam para ela, eram curados. O poder não estava no metal, o poder estava na palavra do Senhor. Aquela serpente representava a Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus diz isso em João capítulo 3. Mas depois daquele momento do deserto, a serpente não é mais usada. Mas houve gente que escondeu. E durante 7 séculos, 700 anos, atribuíam àquela serpente de metal divindade, a ponto de chamá-la de Neustã. Não é? O capítulo 18 aqui vai dizer que Ezequias quebrou a Neustã, a serpente de metal que o povo prestava culto. Então ele abole a idolatria. Então ele busca Deus, então ele restabelece o culto, ele coloca Deus em primeiro lugar. Depois da casa do Senhor limpa, ele leva lá sacrifícios e sacrifica. Ele convoca a nação para celebrar a Páscoa, para buscar a Deus. E ele faz tudo isso com zelo, ele faz tudo isso de todo o coração. Vai comigo aqui no capítulo 18, segundo livro de Reis. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Quem já estiver dormindo, diga amém. Segundo livro de Reis, capítulo 18,
Eu vou ler o versículo 5 e 6, que diz assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele compreendeu o que Deus disse a Moisés, por exemplo, em Deuteronômio 17. Era dever do rei ter uma cópia da palavra. Era dever do rei meditar nela dia e noite. Era dever do rei buscar a Deus de todo o coração. Era dever do rei entender que, embora ele tivesse uma coroa na cabeça e um manto sobre os seus ombros, quem era o verdadeiro rei era o Deus Israel, era o Todo-Poderoso. Ele compreende isso à luz da Escritura. Ele compreende isso à luz da vida de Davi. E ele compreende que Deus vai mudar aquela história e Deus começa a mudar. E à medida que ele vai buscando a Deus de todo o coração, vai comigo no segundo livro de Crônicas, que eu quero ler com você somente o que diz aqui, o capítulo 31, versículos 20 e 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 31, depois você lê a história toda, tá? No segundo livro de Reis, a partir do capítulo 18, no segundo livro de Crônicas, a partir do capítulo 29, no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 36. Depois você lê a história toda, tá? Mas aqui no segundo livro de Crônicas, 31, versículo 20, diz assim: e assim fez Ezequias em todo o Judá. O que ele fez? Reuniu o povo, voltaram a cultuar a Deus, voltaram a buscar a Deus. Ele deixa claro que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Ele não só celebra a Páscoa, mas ele restabelece o culto a Deus como Davi havia estabelecido. Sacerdotes e levitas diariamente adorando ao Senhor, sacrifício sendo apresentado pela manhã e pela tarde, como Deus havia estabelecido através de Moisés. Ele está cumprindo a palavra, ele está praticando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E uma das coisas mais difíceis da vida cristã é viver a palavra, é praticar a palavra. Falar até papagaio fala, tem que viver. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante quem, minha gente? O Senhor seu Deus. Versículo 21. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Querido, digo sempre, Deus não deve nada a ninguém. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário crer que Ele existe. Mas Deus também é galardoador daquele que o busca e tem que buscar de todo o coração. E Deus quer ver no coração do seu povo aquilo que é bom. Deus quer ver no coração do seu povo aquilo que é reto. Deus quer ver no coração do seu povo aquilo que é verdadeiro. A palavra está entranhada no coração de Ezequias. A fidelidade está entranhada no coração de Ezequias. O zelo por Deus, pelas coisas de Deus, são entranhadas no coração de Ezequias e Deus se agrada disso. Mas começa o capítulo 32 dizendo assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, Deus se agrada de um coração verdadeiro. Deus se agrada de um coração que o busca e o busca inteiramente. Depois dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Compreenda que o inimigo ataca violentamente aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Como assim, pastor? O diabo não está preocupado com quem está fora da igreja, porque já serve a ele. O diabo não está preocupado com aquele que está na bebedeira, com a vida errada, no roubo, na ladruagem, enfim, porque já está com ele. O diabo não está preocupado com esses. O diabo está preocupado em tirar aqueles que estão na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus vai ser influência para quem não está. Quem está na presença de Deus é luz para levar quem está em trevas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está na presença de Deus é sal para salgar a vida de quem não está na presença de Deus. Compreenda que o diabo também não vê muito problema na vida daquele que é crente Raimundo. Como assim, pastor? Pé na igreja, pé no mundo. Na igreja, glória a Deus e aleluia, bate palma, canta louvor, não é? Diz amém. Só que em casa não vive o que aprende na igreja. Não pratica a palavra, na igreja abre a boca
não é, para dizer glória a Deus, em casa abre a boca para o palavrão. Na igreja bate palma, ouve a palavra e diz é isso mesmo, chega em casa não pratica nada, chega no trabalho não pratica nada, não houve transformação. Um evangelho que não transforma o coração não é transformação. E o problema não está no evangelho, está no coração de quem ouve. Lembre-se que o evangelho deixa claro que Jesus pregando, teve gente que não foi salva, ouvindo Jesus pregar. Teve gente que não foi salva. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o coração é teu, a vida é tua. Tome cuidado com o teu coração. Abra o teu coração para Deus e o busque com todo o coração e não pela metade, e não de qualquer maneira. Teve gente que ouviu Jesus pregar e não foi salvo. Teve gente que viu Jesus operando maravilhas e não foi curado e não recebeu. Muito bem, o diabo se levantou, o inimigo se levantou, e olha aqui para mim, Deus permitiu que o inimigo se levantasse. Não porque Deus seja ruim de maneira alguma, é porque tudo está, na mão do Senhor. O diabo não faz o que ele quer do jeito que ele quer. O inimigo só vai até onde Deus permitir. E Deus estabelece limite. Deus não queria ver, não é? Deus não é masoquista, quer ver o sofrimento do rei Ezequias de maneira alguma, mas é nos momentos de aflição, é no momento de angústia que nós colocamos a fé em ação. O rei Ezequias, Deus sabia até onde o rei Ezequias aguentava. Deus sabia qual o limite dele. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus sabe qual é o teu limite. Deus sabe o que você suporta. Deus sabe as angústias, as afrontas, até onde você aguenta. Deus sabia que o rei Ezequias ia colocar a fé em ação. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer ver você colocando a fé em ação. Deus quer ver você crendo. Deus quer ver você confiando. Deus quer ver você abrindo a boca e profetizando. Deus quer ver o teu coração ardendo pela presença dele. Deus quer ver você confiando nele e o buscando. O inimigo vem. Mas não é qualquer inimigo. Esse rei Senaqueribe aqui, ele herda do seu pai, o rei Tiglat, o maior exército do mundo na época. Um exército que é invencível, um exército que é imbatível, um exército que vence todas as batalhas, não perdeu uma. Todas as guerras que lutou, venceu. É esse exército que se avizinha do rei Ezequias. Esse exército que chega em Judá. E aí o rei Senaqueribe envia mensageiros para dizer, estou chegando, e cheguei para conquistar. E cheguei para dominar. E o inimigo é ousado. O inimigo vai e fala, nessa época, não é? Havia já os idiomas como temos hoje, havia o siríaco, havia o judaico, que fala na língua do povo, para que o povo ouvisse a ameaça. E a ameaça de destruição é tamanha que o povo, quando ouve, não é, do muro de Jerusalém, começa a ter medo. O povo, quando vê ao longe aquele exército gigantesco, começa a se espantar e se amedrontar. Começa a pensar, não tem jeito, nós não temos exército. Nós não temos meios de defesa. O problema é insolúvel, eles vão vencer. Esse pensamento. Quando o inimigo chega, o mensageiro chega e ainda afronta, dizendo se renda, se não será destruído, o povo é tomado de medo. Mas é nesse cenário de angústia que Ezequias se levanta e diz, você está aí comigo? 2 Crônicas 32, versículo 7. Olha o que ele vai dizer ao povo na praça. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Oh, meu irmão, ainda que o problema se levantou, ainda que o inimigo pareça grande, creia, maior é o Senhor que está com você, e o Senhor está com você e ele quer te ajudar, e ele tem poder para ajudar, ele tem poder para batalhar, ele tem poder para te dar vitória. Ter bom ânimo quando está tudo bem é fácil. Ter bom ânimo quando tem saúde é fácil, difícil quando está doente. Ter bom ânimo quando tem dinheiro é fácil, difícil quando está endividado. Ter bom ânimo quando o casamento está bem é fácil, difícil na hora da crise. Ter bom ânimo quando as contas estão pagas é fácil, difícil nas dívidas. Ter bom ânimo quando está bem é fácil, difícil quando está no vício, quando está na adversidade. Amados, as emoções estão na alma. Os sentimentos estão na alma. Deus nos fez corpo, alma e espírito.
As emoções estão na alma. E a alma de todo ser humano é como uma montanha russa, é como uma roda gigante. Você já foi numa roda gigante? Uma hora está embaixo, outra hora está no meio, outra hora está lá em cima. Outra hora está no meio, outra hora está embaixo, e assim vai. Uma hora está alegre, uma hora está feliz, uma hora quer abraçar, outra hora quer matar, outra hora quer pegar pelo pescoço, uma hora está corajoso, outra hora está medroso, e é um embolado de sentimento. Está na alma. Não é só sua, não, é de todo mundo. Só que a palavra não nos ensina, Deus não nos ensina a viver na alma. Quem vive pelo sentimento pode infartar. Cuidado, você pode ter um AVC. Pastor, misericórdia! Ué, vá na internet, pesquise os noticiários. Tem gente, por conta de emoção forte, infarta. As emoções, os sentimentos estão na alma, mas a fé não está na alma. A fé tem que estar no Espírito. Deus nos ensina a andar no Espírito. A palavra nos ensina a andar em Espírito. A palavra deixa claro que nós não devemos viver por aquilo que está dentro dos olhos, mas devemos viver pela fé. E é na hora desse medo, é na hora desse espanto, é na hora dessa angústia que ele se levanta com coragem. É na hora dessa adversidade, ele sabe que ele não tem um exército que faça frente. Ele sabe que humanamente ele não tem meios de defesa. Ele sabe que humanamente não tem como vencer. Mas ele abre a boca e declara com fé: comigo está aquele que é maior. Comigo está o Senhor. Comigo está o Todo-Poderoso. Ô meu irmão, confie no Senhor, porque você não está só. Creia nele, porque você não está desamparado. E acredite, ele é poderoso para mudar a sua história. Ele quer lhe ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso abençoador. E uma palavra de ânimo refrigera a alma. Uma palavra de fé traz paz ao coração. Termina o versículo 8 dizendo: e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele traz uma palavra profética. Ele traz uma palavra com fé. Olha aqui para mim. Não abra a sua boca para lhe amaldiçoar. Não abra a sua boca para amaldiçoar a sua casa. Não abra a sua boca para amaldiçoar o seu trabalho. Tem gente que abre a boca para dizer: minha casa é o inferno. Você vai viver inferno na sua casa. Não, mas esse salário é a mixaria. Pois é. Mas não dá para nada. Não é? Você vai comer do fruto da sua boca. A vida e a morte estão no poder da língua. Na dúvida, fique calado. É a melhor coisa que você faz. Provérbios diz que calado até o tolo passa por sábio. Deus não espera que fiquemos calados. Deus espera exercitarmos a fé na hora da aflição. Deus espera, chegou a doença, oh meu Deus, é o Iavé Jiré, o Iavé Rafael, Deus que sara. Chegou a angústia financeira, meu Deus, é o Iavé Jiré, o Deus da provisão. Chegou a adversidade, meu Deus vai fazer, meu Deus vai operar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar nele, eu vou buscar. Ele é o meu socorro na hora da angústia. Não tem impossível para Deus. A palavra declara que ele está comigo, seja na angústia, na aflição, ele está comigo em todo o tempo. Ele está com você em todo o tempo. Tenha certeza disso, tenha fé nisso, tenha convicção. Ezequias tem. Independente da circunstância, Deus está conosco. Deus está conosco. Ezequias tinha convicção disso. Muito bem. O inimigo, então, ouvindo aquelas palavras, vai mandar novamente o mensageiro. E vai mandar o mensageiro agora com carta, escrito. E vai mandar o mensageiro ler, dizer, falar, para que todos ouvissem. Volta lá comigo no segundo livro de Reis, capítulo 19. O inimigo é aquele que quer roubar a nossa fé. O inimigo é aquele que quer roubar o nosso relacionamento com Deus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Segundo Reis 19, eu vou ler a partir do versículo 10, encontre aí. Quando compreendemos a nossa responsabilidade, quando conhecemos o Deus a quem servimos, quando conhecemos a sua palavra, pode vir o que vier, vai se tornar testemunho. Isso é convicção de fé. Qual é seu nível de fé? Nós encontramos um Jairo que a fé dele era: Jesus tem que ir na minha casa. Jesus tem que colocar a mão na minha filha. Ela pode estar à beira da morte, mas se ele for na minha casa, ele colocar a mão nela, ela será curada. Jesus vai na casa dele. Quando chega, a menina já está morta, mas Jesus bota a mão nela. E a menina que estava morta ressuscitou, porque essa era a fé do Jairo. Nós encontramos a mulher do fluxo de sangue, que a fé dela é: ele não precisa ir na minha casa, ele não precisa tocar em mim, eu
tenho que tocar nele. Se somente eu tocar nele, eu serei curado. Mas nós encontramos um centurião que a fé dele, não precisa Jesus ir na casa, não precisa Jesus pôr a mão, ele não precisa tocar em Jesus, a fé dele só precisa uma palavra. E qual foi a fé que agradou mais ao Senhor? A do centurião. Qual o seu nível de fé? Como você reage diante da afronta? Como você reage numa situação estressante? Como você reage diante da aflição, diante da angústia, diante de um problema que você não sabe como resolver? Encontrou? Leiamos a partir do versículo 10. Assim falareis a Ezequias, segundo Reis 19:10, rei de Judá, dizendo: olha o que o inimigo diz, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Preste atenção aqui, quem que é o pai da mentira, você lembra? O diabo. Olha o que o diabo, o inimigo, está dizendo, que Deus é mentiroso. Não te engane, está escrito isso aí? Não te engane, Deus. Quem trabalha com engano? É quem trabalha com mentira, é o diabo. O diabo é o pai da mentira e vive mentindo. Está mentindo dizendo que Deus é enganador, dizendo não adianta confiar no teu Deus, não adianta confiar não. Não pense que porque Deus disse que não venceremos, não confie nas palavras do teu Deus, coisa nenhuma. Ô meu irmão, se você não crê em Deus, você vai crer em quem? Se você não crer, quem vai crer? Repito o que disse há pouco. Teve gente que ouviu Jesus pregar e não foi salvo. A fé é particular, é individual. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que eu creia e interceda, não é? É necessário que cada um creia. Versículo 11. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura, as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã, e a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade Sefarvaim, e de Ena e de Iva. Olha que afronta que o inimigo está dizendo. Aqui no segundo livro de Reis não tem, mas depois você lê Isaías 36, o inimigo chega com a ousadia tamanha a ponto de dizer: se vocês ficarem aí dentro de Jerusalém, nessas muralhas, daqui a pouco vocês vão estar comendo o próprio cocô, vocês vão estar bebendo a própria urina. Olha o tamanho da afronta. O inimigo aqui está deixando claro: não confie no teu Deus que ele não vai te livrar. Preste atenção aqui. Porventura você nunca ouviu alguma vez o inimigo ao pé do ouvido dizendo: que adianta ser crente se a situação não muda? Que adianta ir à igreja? Que adianta fazer campanha? Desista logo. Pense se você já ouviu isso alguma vez. O inimigo já veio ao pé do ouvido: desista desse marido que ele não vai mudar não. Desista desse filho que ele é um nóia. Desista dessa situação que não vai mudar. Aceite a doença e acabou. Você já ouviu alguma vez? Pense você consigo mesmo. O inimigo vem ao pé do ouvido para querer, dizer: não tem jeito, desista, desanima. O inimigo está deixando claro: os outros pereceram, vocês vão perecer também. O Deus de vocês vai perecer. Só que Ezequias tem uma convicção: essas outras nações pereceram porque não eram deuses coisa nenhuma. Era pedaço de madeira, era pedaço de barro, era pedaço de pedra esculpida. Ezequias conhece o Deus que ele serve. Ezequias tem convicção: o meu Deus é o Criador do céu e da terra. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Então, diante de tamanha afronta, de tamanha aflição, de um problema que ele não tem como resolver, qual vai ser a atitude? Versículo 14, onde começamos a mensagem. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as. Você já recebeu uma má notícia? Um exame, está lá uma doença, um nódulo, um cisto, um caroço? O aviso prévio, não é? Pense aí você. Qual é a atitude dele? Subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Tem gente quando recebe uma má notícia, se enclausura dentro de casa, não quer ver ninguém, esquece de Deus. Querida, a depressão está aí, não está brincadeira. O Rivotril é o remédio mais vendido desse país desde o ano 2017. É o remédio mais vendido desse país. Está cheio de gente aí depressiva.
Será que é isso que Deus quer que você viva, que o povo dele viva? De maneira nenhuma. Diga para a pessoa que está ao teu lado, é buscar ao Senhor, é buscar de todo o coração, é acreditar, é orar, é colocar a fé em ação, porque o nosso Deus é Deus no céu, é Deus na terra. Ele ouve a oração de quem clama, é Ele que remove a afronta, é Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá vitória. O Ezequias, então, demonstra a sua fé com atitudes. Que lugar ele vai? Para o shopping? Que lugar ele vai? Dar um passeio para esparecer? Não, estou com a cabeça pesada, eu tenho que ver o mar. Aqui o mar é longe, né? Mas você sabe que eu passei 6 anos em Natal, conheço um monte de gente que era assim. Tem uma vista bonita, você vindo da zona norte de Natal, sentido a zona sul, tem a ponte lá, Newton Navarro, quando você sobe a ponte é 60 metros de altura. Parece que você vai entrar no céu. É uma visão assim, algo lindo, maravilhoso. Você vai subindo assim, parece que você vai entrar no céu. Quando começa a descer, você tem aquela visão do Forte Reis Magos, da orla até quase a Ponta Negra. Estou falando mais de 1 quilômetro assim. Você vê os prédios, piscinas naturais na Praia do Meio, mas que visão esplêndida! E aí um monte de gente passava ali só para ficar vendo. Vindo da Zona Sul, sentido Zona Norte, se contemplava as dunas de Genipabu. Lindo, uma visão gloriosa. Aí tinha gente que ia lá para espairecer. Ezequiel fez isso não. Ele foi para a casa de Deus. Ele foi orar. Ele foi buscar ao Senhor. Ele sabia que o melhor lugar para estar era aos pés do Todo-Poderoso. Ele sabia que o melhor lugar para estar era diante do altar do Todo-Poderoso. Oh, querido, tenha certeza, o melhor lugar para estar é nos pés do Senhor, é diante do altar dele, é na presença do Todo-Poderoso. Ele vai orar. Vamos ler a oração mais uma vez. E orou Ezequias, versículo 15, perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus. Ele sabe a quem ele está se dirigindo. Ele sabe que o Deus dele não é pedaço de madeira, não é pedaço de pedra. Ele conhece o Deus a quem ele ora, e o Deus dele é poderoso. E o nosso Deus, o Senhor, o Deus de Israel, é poderoso, meu irmão. E quando você conhece a ele, você tem convicção. O problema é isso, diante do Todo-Poderoso. O problema não é nada. Nós podemos ter problema, mas Deus não tem problema. Nós podemos passar angústia, aflição, afronta, mas Deus é a solução. E se você tiver fé para orar, Deus tem poder para responder, e ele quer responder, e ele quer agir. Então ele continua orando. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações das suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Minha gente, oração é falar com Deus. Só que a oração tem que ser feita com sinceridade. A oração tem que ser feita de todo o coração, senão não passa de palavras vazias. Se não for de todo o coração, não adianta nada, não serve para nada e não vai surtir resultado nenhum. Se você ler Lucas 18, está escrito, versículo 1, e Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele conta a parábola da viúva. Todos os dias a viúva estava lá batendo na porta do juiz, e o juiz dizia, vai embora. No outro dia a viúva estava lá, e o juiz mandava ele embora, e ela ia de novo. E o juiz mandava ele embora, ela ia de novo, até que o juiz dizia, eu tenho que conceder o que ela está pedindo. O que é que o Senhor está falando? Perseverança na oração. Diga para a pessoa que está lá, tem que perseverar, meu irmão, tem que perseverar. Se você não orar, quem vai orar? Se você não buscar, quem vai buscar? Se você não acreditar que Deus tem poder para reverter essa situação, para trazer a cura da enfermidade, para libertar do vício, para salvar o teu casamento, para abrir a porta de emprego, para te livrar das dívidas, se você não crê e não orar, quem vai fazer isso? Eu digo sempre, quando nós fazemos o possível, Deus faz. Mas em seguida, em Lucas 18, Jesus traz outra parábola. E aí ele vai falar de 2 pessoas agora, que foram orar. E aí ele demonstra de maneira clara a diferença das orações. Um
fariseu, o outro publicano. O fariseu levanta os olhos aos céus e vai dizer: Senhor, eu te dou graças. Eu não sou como os demais homens, não sou nem como esse aqui do meu lado. Eu oro, eu jejuo, eu devolvo os dízimos, eu faço tudo direitinho. E o que é que ele está dizendo com essa oração para Deus e o que é que Jesus quer ensinar? Deus é aquele que conhece o coração. Essa oração que o fariseu faz, uma oração de um coração orgulhoso, de um coração soberbo, de um coração que não reconhece quem Deus é, de um coração que não tem verdade nem sinceridade. Não é por acaso que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Já o publicano que estava ao lado, disse Jesus que ele nem tem coragem de levantar os olhos aos céus. De cabeça baixa, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E aí Jesus disse que o publicano desceu justificado e o outro não. Deus ouviu o que o publicano orou, Deus atendeu. Ezequias está orando de todo o coração. Ele tem confiança, ele acredita. E diga para a pessoa que está do teu lado: Deus se move por nossas orações, viu? Confie nele, ele trabalha para quem espera nele. Acredite, ele é poderoso para fazer, ele é poderoso para operar. Só que o rei Ezequias também, ele tinha pedido oração para o profeta Isaías. Se você ler aqui o começo, capítulo 19, ele envia lá 3 pessoas à casa do profeta Isaías, pedindo que Isaías orasse. Dizendo: Isaías, ore. Só que ele não terceiriza a oração. Mesmo ele pedindo para Isaías orar, ele também orou. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? É crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Repito, não é pecado pedir oração. Ezequias pediu oração. Paulo, em pelo menos 6 cartas, 7 do Novo Testamento, pede oração. Jesus pediu oração. Chamou os 3, Pedro, Tiago e João, no maior momento de angústia, que é no Getsemane, para orar com ele. Agora, o que não pode se fazer é pedir para os outros orar e a própria pessoa não se comprometer em oração. Ezequias pediu para o Isaías orar, mas ele também orou. Ele também orou. E aí Deus ouve aquela oração. E Deus vai falar com o profeta Isaías e vai dizer: fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi o que ele me pediu. E fala para ele também o seguinte a respeito do rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe se levantou contra mim. O rei Senaqueribe se levantou contra Jerusalém. Ele pensa que ele vai destruir tudo, ele é soberbo, ele é arrogante, ele acha que porque destruiu as outras nações, ele vai destruir aqui. Não vai coisa nenhuma. Continua na leitura, versículo 28 agora. Olha o que Deus fala a respeito do Senaqueribe através de Isaías. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu... Já pescou alguma vez, não? Já pescou com anzol? Com rede? Você sabe que o anzol fura, né? O anzol é afiado, fura a boca do peixe. Então imagina o anzol no nariz. Olha o que Deus está dizendo: eu vou apertar ele não vai escapar da minha mão não. Aí Deus diz mais: e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Oh, querido, ainda que a adversidade se levantou, Deus está com você para te livrar, Deus está com você para te dar vitória. Versículo de número 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Oh, meu irmão, e quem tem uma palavra de Deus tem tudo, porque Deus é aquele que fala, é aquele que cumpre. A palavra dele não cai por terra, nem volta vazia. Deus está garantindo ao rei Ezequias que iria o livrar, e acredite, Deus é poderoso também para te livrar. Tranquilize o teu coração, acredite, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele quer fazer isso na sua vida. Essa palavra entra no coração de Ezequias. Já era noite, não é? Quando ele vai orar, a palavra não diz o horário exato, mas o entardecer para a noite, e ele tem essa palavra no coração. O salmista diz no Salmo 4, em paz me deitarei e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Deus tem noites tranquilas para você.
Deus não quer ver você com insônia. Deus não quer ver os problemas roubando o teu sono. Deus é aquele que tem repouso, Deus é aquele que tem refrigério, Ele traz refrigério à tua alma, Ele traz paz ao teu coração. Pastor, mas você não sabe os problemas que eu estou vivendo. Meu irmão, acima dos problemas está o Senhor para te ajudar, está o Senhor para te livrar. Então descansa nele, porque Ele é o bom pastor que refrigera a alma, que guia águas tranquilas. Ezequias, recebendo essa palavra, ele pode agora descansar e dormir. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma convicção: Deus falou, Deus vai fazer. Só que Deus não diz como vai fazer. Como será? Como Deus fará? Deus não disse como iria fazer. Deus disse que o inimigo não iria entrar. Deus disse que o inimigo iria voltar. Sabe qual é o problema de muita gente? Mas como vai ser? Meu irmão, se eu estou vendo, não é fé. Se eu estou vendo, é lógico. Eu estou vendo cadeiras azuis. Isso mostra que eu não sou daltônico. Você está vendo cadeiras azuis aí também ou não? Esse púlpito é azul, você está vendo que é azul? Isso não é fé, isso é lógica. Não é? Eu estou vendo, significa que eu não sou daltônico, que eu tenho as faculdades mentais em dia. Fé é acreditar sem ver. Fé é acreditar que do teu lado, logo, logo vai estar o teu marido, vai estar a tua esposa, vai estar os teus filhos, a tua casa. Fé é acreditar que em breve você vai estar aqui em cima desse altar, testemunhando: pastor, eu estava vivendo isso, aquilo, mas Deus me curou, mas Deus salvou, mas Deus abençoou, está aqui o meu marido salvo, está aqui a minha esposa salva, a porta de emprego foi aberta, me livrei das dívidas, Deus operou. Isso é fé, e acredite, isso vai acontecer. Logo, logo, em nome de Jesus, você vai estar aqui testemunhando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele sabe o que Deus vai fazer. E aí diz aqui no versículo 35, estou em 2 Reis 19, 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, que noite? Noite que o rei Ezequias foi orar, noite que Deus respondeu, saiu o anjo do Senhor. Se tiver escrito o anjo do Senhor aí, se tiver uma caneta, grife aí, você já vai entender o porquê. Saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos, cadáveres. Note que eu pedi para você grifar o anjo do Senhor, porque está escrito o aí na tua Bíblia, tem um o, você sabe que o é artigo definido, não é? É lindo o nosso vocabulário. O português é maravilhoso, embora estão tentando destruir, não sei se você já ouviu falar em linguagem neutra, estão tentando destruir o vocabulário, mas até conseguir, enfim. O e a é artigo definido. É diferente de uma e um, que é artigo indefinido. Aqui está se falando de um anjo específico, o anjo. Não está dizendo qualquer um. Deus tem muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Só que aqui fala o anjo do Senhor. E via de regra, no Antigo Testamento, quando se fala do anjo do Senhor, está se falando de Jesus Cristo. Está se falando de Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que nos livra do inimigo. E o Senhor Jesus é aquele que triunfou na cruz sobre todo o principado, potestade. E o Senhor Jesus é aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Foi Ele que veio a essa terra para nos trazer salvação, para nos trazer graça, para nos trazer vida e vida com abundância. E creia, Jesus já liberou essa vitória para você. Creia, é questão de tempo, ela vai chegar. Se você fizer a tua parte e buscar, logo, logo, você vai glorificar o nome dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se ele já foi à cruz, se ele já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus para nos dar vida, para nos dar salvação, como ele não nos dará as demais coisas? Acredite, ele quer fazer, ele quer operar, ele quer transformar a afronta em honra, ele quer transformar a tristeza em alegria, ele quer transformar a luta em vitória, ele quer transformar o problema em testemunho. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então imagine o rei Senaqueribe acordando pela manhã, ele está no acampamento, não é? 185 mil homens, estamos falando em praticamente metade dessa cidade. Carapicuíba tem aproximadamente 400 mil habitantes. Você consegue imaginar metade da cidade? Cemitério, céu aberto. Imagine o rei Senaqueribe acordando pela manhã e olhando na tenda, cadê meu café? Não tem um pão, não tem uma água. Fulano, vem cá! Imagina ele chamando um servo, ninguém responde. Imagina ele chamando o general, ninguém responde. Imagina ele chamando o mensageiro,
Ninguém responde. Imagine ele saindo da tenda, começando a olhar, o que é isso? Corpos mortos. E ele vai nas tendas, corpos mortos. E aí vem sobre ele pavor, porque ele começa a ver que ele é o único. Você já viu aquele ditado, sobrou um para contar a história? Só sobrou ele para contar a história. E pelo mesmo caminho que ele veio, agora ele vai voltar, porque o pavor do Senhor veio sobre ele. Oh, querido, isso é promessa de Deus. Ainda que o inimigo se levantou, Deus vai te dar vitória. Está escrito, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá vitória. Quando o inimigo volta, chega lá no reino dele, ele vai dentro do Deus dele, os filhos dele matam ele, e ele morre, ele perece. Agora, imagine o rei Ezequias. Levanta pela manhã, tranquilo. Imagine que dali a pouco vem um mensageiro lá do muro, um soldado, um sentinela, um atalaia. Rei Ezequias, não tem um soldado de pé. Rei Ezequias, o sol já está alto. Parece que está todo mundo caído no chão. Imagine alguém indo lá e visualizando aquilo, aquele monte de cadáveres. Imagine a notícia chegando aos ouvidos de Ezequias. Imagine ele celebrando, ele festejando. Imagine todo aquele povo glorificando ao Senhor. E essa alegria logo, logo virá o teu coração, porque a vitória vai chegar, porque a afronta se tornará em honra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Salmo 20, versículo 5. Deus colocou hoje essa palavra no meu coração. Guarde ela no seu também. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Salmo 20, versículo 5 diz assim. Abra aí comigo. Nós nos alegraremos pela tua... Olha aqui para mim, você se alegra em ser salvo? Se a salvação não te alegra, o que é que te alegra? Se as coisas do mundo te dão mais prazer e satisfação do que as coisas de Deus, você não é salvo, querido. Você pode ter 50 anos na igreja. Você pode já ter recebido 10 toneladas, 10 litros de óleo na cabeça. Você pode tomar ceia, você pode... Agora, se a salvação não te alegra, se as coisas do mundo te alegram, porque você não valoriza a salvação. Continuando a leitura. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, levantaremos, arvoraremos pendões, bandeiras, estandartes. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Foi isso que o Ezequias fez, ele confiou em Deus. Ele não confiou no exército, ele não tinha exército, mas ele colocou a fé em ação, e o Senhor deu a ele uma vitória extraordinária. E esse mesmo Deus, se você confiar nele, ele também vai operar na sua vida, e você vai se alegrar, e você vai celebrar, porque ele também te escolheu. Ele também derrama óleo fresco sobre a tua cabeça, e ele também tem vida vitoriosa para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Se coloque de pé. O Senhor salva o seu ungido, aquele que ele escolheu. Você não está aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Eu não sei quais são as angústias que estão diante de você. Você pode confiar no seu braço, na sua inteligência. Você pode confiar no Beltrano, no fulano, no seu dinheiro, na sua influência. Isso é o que diz aqui quando se fala carros e cavalos. Qualquer coisa, qualquer pessoa que não seja o Senhor. Aqui o salmista deixa claro, eu não vou confiar em carro e cavalo. Eu confio no Senhor. Nas horas da adversidade, tem gente que se encurva e cai. Mas eu me levanto e estou de pé, porque o meu Deus me sustenta com a destra poderosa. Deus te sustenta, Deus te fortalece, Deus é contigo. Agora, nós temos que colocar a fé em ação. É Ele que nos chamou, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos unge. E o Senhor quer ver você na presença dEle com o coração inteiro.
E o Senhor quer ver o povo dele o buscando com retidão, com verdade. Oh, querido, aí as vitórias virão e serão consequência. Aí Deus surpreende, aí Deus faz milagres, aí Deus faz coisas extraordinárias. E Ele vai fazer em tua vida. E eu pergunto, você crê nisso?